A paz do Senhor, amados irmãos, bem-vindos à lição de número 5. Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela, é o assunto que nós vamos estar refletindo nele hoje aqui. Paz do Senhor, pastor Davilson. Pastor Hércules, sejam todos bem-vindos para a pré-aula da lição de número 5. Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela, através do evangelho pregado aí pelo apóstolo Paulo. Com certeza será uma bênção. Estamos juntos em nome de Jesus. Lembrando que você tem todo o direito de acessar gratuitamente a nossa plataforma para fazer download do material de apoio desses slides que nós vamos utilizar aqui nesta aula. Nesse caso, basta você criar um perfil de acesso, que também é gratuito, na plataforma e conseguir ali acessar as lições. Desde setembro do ano de 2025, nós disponibilizamos este material de apoio através da nossa plataforma de cursos online do CETADB. Ali você vai ter condições de assistir a aula, você tem condições também de fazer download dos slides e também do material de apoio, que nesta lição são 40 páginas. E nós vamos discorrer no material a respeito de evangelho. Nós fizemos um levantamento e disponibilizamos para os irmãos 5 páginas a respeito de evangelho, que é a palavra-chave dessa lição, mas nós discorremos a respeito de diversas abordagens que diz que está ligado, vinculado ao tema, que é o evangelho, a palavra-chave. Então você vai verificar com a gente aqui que nós falamos a respeito da definição, também a respeito de uma notícia, não uma especulação, é a questão ligada ao evangelho, que é o assunto principal, o evangelho que tem Jesus Cristo como centro, ou seja, o evangelho cristocêntrico, o evangelho que revela o Deus verdadeiro, o evangelho que age ou que exige arrependimento, o evangelho que anuncia a ressurreição, o evangelho que também anuncia juízo. Além disso, nós falamos sobre o evangelho que tem o caráter universal, o evangelho que é único e exclusivo. Ainda abordamos a respeito das designações bíblicas do evangelho, que trata do evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, da graça de Deus, o evangelho da salvação, do reino, da paz, da glória de Cristo, do eterno, isso tudo com as referências bíblicas. Ainda o conteúdo específico do evangelho aqui, aplicado por Paulo em Atos capítulo de número 17. Falamos a respeito do evangelho e da cultura, a cultura de então, da época em que Atos dos Apóstolos foi escrito, e também fazendo frente à cultura atual. O evangelho e a filosofia, a dimensão pentecostal do evangelho, que é exatamente a nossa posição como igreja pentecostal, ainda o evangelho que produz decisão. Aí nós temos o que o evangelho não é, as aplicações para a escola bíblica dominical e para a igreja, do termo evangelho e do assunto abordado aqui nesta lição de número 5, com base em Atos capítulo de número 17. Então tem aí uma abordagem completa a respeito de evangelho, você deve verificar. Além disso, nós trouxemos também estudos a respeito de Atenas, a cidade onde Paulo pregou lá no Areópago, também sobre idolatria, sobre o espírito de Paulo que se comovia pela situação ali dos atenienses, a respeito de sinagoga, a respeito de Ágora, a praça onde ele também anunciou o evangelho, sobre os epicureus, os estoicos, sobre o Areópago, também sobre o termo paroleiro, que foi um termo atribuído a Paulo quando ele estava ali falando a respeito do evangelho, do reino de Deus, também sobre providência divina, Deus desconhecido, Criador, o nosso Deus como Criador e sustentador, sobre arrependimento, juízo e ressurreição. Além disso, o material de apoio também traz uma análise, uma abordagem completa sobre o textuário da lição, Atos 17, versículo 30, e ainda a respeito de cada um dos tópicos da lição. No final, nós temos 2 adendos ali que nós colocamos para os irmãos. Primeiro, uma dinâmica pontes do evangelho, ou para o evangelho, para que você possa, de repente, lançar mão desta dinâmica para aplicar o conteúdo da lição. E ainda uma indicação dos materiais que nós utilizamos como referenciais para o estudo que nós disponibilizamos aqui para os irmãos. Então, fica fácil, você faça download e aproveite esta oportunidade. O QR Code que você tem aí na sua tela, esse QR Code ele dá acesso à nossa plataforma. Ou você pode acessar pelo endereço online.cetadb.com.br.
Aí você cria o perfil, acesse, e se tiver dificuldade, pode nos chamar também através do WhatsApp, 43 999 608886, e nós vamos te orientar com passo a passo como você cria o perfil, tá ótimo? Vamos aqui então para o início da lição, esta, conforme disse, é a lição de número 5, né? A lição de número 5 que traz por título Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela, é o assunto que nós vamos estudar desde então. Atos capítulo 17, o versículo de número 30 é o textuário da lição que diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Essa é a síntese do evangelho, né? A síntese do evangelho é isso aí, tem que se arrepender. Se não houver arrependimento, não há perdão, e sem perdão não há salvação. A verdade prática da lição diz que a obra evangelística floresce quando o coração, sensível ao Espírito Santo, discerne ou tem entendimento de que os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Esta a verdade prática da lição. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 17, a partir do versículo 15, que é a respeito do discurso que Paulo faz no Areópago, os versículos 15 a 20, e depois os versículos 30, 31 e 32. Esta leitura bíblica em classe, porém, como nós já temos feito em outros momentos, sugerimos a leitura do capítulo todo, se possível até o anterior e o seguinte, para que você estabeleça um contexto mais imediato a respeito daquilo que é a proposta do texto que nós vamos utilizar aqui na leitura bíblica em classe. Tá ótimo? Então, vamos lá para a leitura. A CPAD está sugerindo os hinos de número 48, 124 e 505 como opções de hinos para que sejam cantados em louvor ao Senhor no período devocional ali da escola bíblica dominical. Os objetivos da lição são 3, haja vista que os tópicos da lição também são 3, cada objetivo ligado a um dos tópicos da lição. No primeiro, nós vamos levar o aluno a compreender a idolatria que havia em Atenas. No segundo tópico, vamos juntos analisar os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho. E no terceiro, vamos aplicar o discurso do apóstolo Paulo, aquele que ele fez no Areópago, à vida cristã. Esta aplicação vamos juntos também aqui realizar, a fim de que haja um melhor aproveitamento do conteúdo proposto na lição. Pastor Adovilson, com a oportunidade, definindo a palavra-chave evangelho. Muito bem, a palavra-chave aí, evangelho. A palavra evangelho vem do grego evangelion, não é? Que significa literalmente boa notícia ou boas novas. No contexto cristão, refere-se à mensagem central da fé, o anúncio de que Deus enviou Jesus para salvar a humanidade do pecado e restaurar sua comunhão com Ele. Então aqui eu trouxe uma origem e o contexto histórico deste termo, né? No mundo greco-romano da época, evangelion não era a palavra religiosa, era usada para anunciar uma grande vitória militar ou o nascimento ou a coroação de um imperador, trazendo paz e boas perspectivas para o seu povo. Os escritores usaram esse termo para declarar que a verdadeira vitória, paz e reinado vem de Jesus Cristo. Ainda será que essa palavrinha aparece no Antigo Testamento? Sim, por várias vezes, mas eu trouxe somente uma referência. No Antigo Testamento, o conceito de boas novas é frequentemente associado à esperança messiânica e à promessa de um Salvador que redimiria o povo de Deus. Isaías, por exemplo, declara: conformosos sobre os montes são os pés do que anuncia boas novas. Isaías 52 e 7. Boas novas, boa notícia, evangelho, então se refere ao próprio Jesus, não é? E ainda, a definição mais bela e profunda descreve o evangelho não apenas como uma mensagem sobre o amor, mas como o próprio ato de Deus que traz vida nova, perdão e recomeço para todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. Muito bem, está aí a definição inicial, né, do termo evangelho. Como disse, você pode fazer download, porque há bastante material para que você possa estar aprofundando, não é, o seu conhecimento a respeito de evangelho. Com certeza
vai trazer aí um enriquecimento ao seu conhecimento. Não perca a oportunidade, faça download gratuitamente do material. Amém? Amém. Partindo então, meus irmãos, para Bereia, Paulo chegou a Atenas, célebre por sua erudição, arte, referindo-se a Atenas, obviamente, e também a sua tradição filosófica. Isso você pode acompanhar no texto, que é a leitura bíblica em classe, Atos 17, a partir do versículo 15 até o 34. Embora ainda não fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. A idolatria, sim, imperava ali em Atenas. Ao observar tantos altares que haviam ali, Paulo se comoveu diante de um povo que era culto, porém distante do Deus verdadeiro. Cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo discerniu, ele teve entendimento que por trás daquela sabedoria humana haviam corações carentes de salvação. E é nesse contexto, então, que o apóstolo Paulo anuncia Cristo, as boas novas, entre os filósofos, revelando Deus que até então, para os tais, era desconhecido, mas com quem Paulo andava já há um bom tempo, não é isso? Vamos lá, então, para o tópico primeiro da lição, o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Pastor Adovils. Vamos lá, é o tópico 1 e o subponto 1. Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Atos, capítulo 17, verso 16. Antes de iniciarmos aqui, bom que o professor localize os alunos, não é? Dentro do contexto. Veja bem, nós estamos agora envolvidos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, tá bom? Então não perca o foco aí. Agora, com relação à segunda viagem missionária, que está registrada no capítulo 15, versículo 36, até o capítulo 18 e versículo 22 do livro de Atos. Portanto, o que nós vamos comentar aqui hoje está se referindo aí no contexto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Veja bem, meus irmãos, quando Paulo chegou a Atenas por volta de 50 depois de Cristo, a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual, apesar de sua pouca relevância política sob o domínio romano. Berço de filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Atenas destacava-se pelas artes, poesia e filosofia, aonde nasceram aí os filósofos e a filosofia, justamente aí nessa região, não é? Da Grécia, tá certo? E eu trouxe aqui um versículo, Atos 17, 16, para entendermos aí o início desta aula. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. O que aconteceu? Vamos entender o bojo desse versículo? Em Atos 17, 16, o apóstolo Paulo chega em Atenas e se depara com um paradoxo. A capital intelectual do mundo antigo estava profundamente imersa em idolatria. Em vez de se impressionar com a sofisticação cultural, seu espírito foi tomado por santa indignação ao ver a cidade espiritualmente cega. Quando ele chega lá e vê, alguém diz lá que mais de 3.000 deuses havia sendo adorado por aquele povo na época, mas eu trouxe aqui um adendo sobre isso. Olha o terceiro parágrafo. Contudo, por trás da sua sofisticação havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeístas. Vamos lá, um adendo sobre esse parágrafo. Relatos e estudiosos bíblicos apontam que em Atenas, uma cidade profundamente politeístas, ou seja, muitos deuses, historiadores da antiguidade e comentaristas bíblicos estimam que havia entre 3.000 a 30.000 estátuas, né, de divindades na cidade. E um escritor romano chegou a ironizar, olha aí, que era mais fácil encontrar um deus do que um homem em Atenas. Olha a colocação que ele fez devido a essa tremenda, muitos deuses, né? Esse sistema politeísta. Agora, Atenas lá tinha os Zeus, só uma colocação, quem que adorava os Zeus? Poseidon,
Apolo, Hermes, Dionísio, Afrodite, Haris, Hera, Hefesto, Demétrio, Artemis, entre tantos deuses. Então é neste contexto que Paulo chega em Atenas e fica ali entristecido com tudo aquilo que ele viu. Agora, veja bem, vamos continuar a leitura aí. No último parágrafo, diz lá, Lucas registra a reação de Paulo, que se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria. Atos 17, 16, enquanto Paulo os esperava, em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito. Ficou incomodado, ficou entristecido, vendo a cidade cheia de ídolos. Então, é neste contexto que nós vamos avançar agora nesta pré-aula. Nós deixamos, irmãos, no material de apoio uma definição ampla a respeito do que é idolatria. Então vamos lá. É a atribuição de honra, confiança, culto ou submissão absoluta a qualquer criatura, objeto, sistema ou realidade que ocupe o lugar pertencente exclusivamente a Deus. Isso é uma definição inicial. Então não se limita à veneração de imagens, inclui toda forma de substituição do Criador por algo criado. E Paulo, inclusive, ele se atém a falar a respeito disso. Não é? Aleluia. Então, nós temos aí, para que os irmãos verifiquem esta questão de idolatria. Agora, aplicando isso para a nossa realidade de hoje, porque quando a gente fala de idolatria, a primeira coisa que já se pensa é a questão de adoração a imagens, não é? A estátuas, quer feita de pau, de gesso, do que for o material que vai ser usado para produzir ali. Dinheiro, prazer, poder, carreira, ideologia, reputação e até atividades religiosas podem se tornar ídolos. E aí o crente deve se examinar a quem entrega a sua confiança, a sua afeição e a obediência, a Deus ou a qualquer um destes que nós relacionamos aqui. E isso é uma coisa que precisa, deve ter pelo menos uma conotação e uma certa urgência em se fazer esta avaliação, porque há formas de idolatria que às vezes são ignoradas pelas pessoas, mas que estão aí bem evidentes, no dia a dia de cada um. O subponto 2 fala do início da evangelização na sinagoga, na sinagoga. Observando, irmãos, aquilo que nós já estudamos até aqui, considerando que essa é a lição de número 5, desde a lição de número 2 nós temos estudado o avanço de Paulo com a obra missionária, primeiro ali pelas ilhas e também no sul, da região onde ele estava fazendo o seu trabalho de evangelização, o seu trabalho missionário. Você vai verificar que todo lugar que ele chegava, primeiro ele buscava uma sinagoga. E não foi diferente quando ele chegou a Atenas. Ele logo foi procurar uma sinagoga, porque ele viu qual era a realidade espiritual que estava ali e certamente ele entendeu que haveria um grupo, se grande ou se pequeno, mas haveria um grupo ali reunido em uma sinagoga para estar estudando a palavra de Deus. E o texto de Atos 17, versículo 17, ele retrata exatamente isso. O texto diz assim, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então ele começou o trabalho pela sinagoga e depois também foi para a praça, para a ágora, não é? Como era o seu costume, Paulo iniciou a sua proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando, conversando primeiramente com os judeus e gentios tementes a Deus. Esse método que a gente observa na vida de Paulo seguia exatamente o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiramente aos judeus, mas também ao grego, tanto que Paulo fala a respeito disso quando escreve a epístola aos Romanos, não é? Que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz primeiramente do judeu, mas também do grego, do gentil, não é? Então, essa é a perspectiva que Paulo tinha e ele estava fiel a essa perspectiva apostólica. Ainda que a comunidade judaica ali na cidade de Atenas fosse pequena, não tivesse uma grande representatividade, a comunidade judaica certamente oferecia para ele uma base inicial para que ele pudesse fazer a exposição das Escrituras e a apresentação de Jesus como o Messias prometido, porque era exatamente o que Paulo fazia quando tinha oportunidade, usando as Escrituras de então, que era o Antigo Testamento, ele fazia uma maneira de expor
não é, os acontecimentos até que apresentava Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, não é, o Messias prometido e que então já uma realidade para as nações. A sinagoga ela permanecia assim, como um espaço estratégico para o anúncio do Evangelho. O texto, meus irmãos, quando diz aí no capítulo 17, verso 17, que Paulo disputava, não é? Esse termo dialegomai, ele deriva da palavra diálogo, e o significado não é discutir de maneira hostil, mas é argumentar, raciocinar e expor cuidadosamente o assunto que ele estava se propondo ali. E você vai verificar, nós já estudamos a respeito disso também na lição de número 3 e na lição de número 4, que quando se era oportunizado Paulo que falasse, ele fazia uma abordagem apresentando, não é, Jesus no Antigo Testamento, até que chamava as pessoas a responsabilidade de uma tomada de posição. Conforme também dissemos aqui, o apóstolo Paulo tinha essa perspectiva, sempre que chegava em algum lugar que ele encontrava a sinagoga, ele começava por ali. E isso rendia para ele muitos frutos. A fidelidade ao método bíblico, ela é mais importante do que o tamanho inicial da audiência. Ele começava na sinagoga, no caso de Atenas era um número pouco expressivo, mas certamente renderam frutos, e de fato nós vamos verificar pelo testemunho escriturístico que está aí em Atos capítulo 17, que de fato isso rendeu frutos porque vidas foram salvas, não é? O reino de Deus frequentemente começa de forma discreta, mas produz frutos permanentes. É possível que você que esteja nos assistindo aqui seja fruto ou esteja vinculado a uma igreja que por um acaso começou, por exemplo, na sala de uma casa, não é? Na varanda de uma residência, na garagem de uma residência, enfim, uma audiência pequena, um trabalho pouco representativo, mas que com o passar dos anos foi frutificando, foi crescendo e hoje, de repente, é a principal denominação da sua cidade, é a maior igreja que está na sua cidade ou aí na sua região, porque exatamente é isso, não é? Não é a audiência inicial, mas é o fato de você abrir as Escrituras e anunciar a palavra de Deus como ela é, sem cortes, não é? Olha só uma aplicação que nós temos aqui para esse subponto, o início da evangelização na sinagoga. O trabalho evangelístico, ele precisa estar alicerçado sempre no ensino das Escrituras, porque se o trabalho de evangelização não tiver alicerce na Escritura, ele está fadado a fracassar, não é isso? Especialmente se ele estiver vinculado a uma figura, a uma pessoa, porque há casos de movimentos que se iniciaram por intermédio de uma pessoa e quando a pessoa não esteve mais presente, o trabalho simplesmente parou. O verdadeiro crescimento da igreja, ele não depende tão somente de entusiasmo, porque se for blá blá blá, se for festa, não é, a coisa também tende a fracassar. Mas o trabalho tem que estar embasado na exposição fiel à palavra de Deus. E a escola bíblica dominical continua desempenhando um papel indispensável na formação de cristãos capazes de compreender, igualmente capazes de defender aquilo que creem, mas sobretudo de compartilhar a sua fé com muita segurança e com muita clareza. Então, esse é o aspecto de nós temos aí na revista, não é? Esse ponto, o início dos trabalhos evangelísticos feitos por Paulo em cada cidade é ter se realizado através de uma sinagoga. Agora, a proclamação do evangelho na praça, na ágora. Muito Pastor bem, Deus. é a proclamação do Evangelho na Ágora. Tem aí o texto, né, Atos capítulo 17, versículo 17, a parte B. Veja o que está nesse primeiro parágrafo aí. Além da sinagoga, Paulo levou o Evangelho à Ágora. Não é agora, presta atenção que tem um acentinho aí, Ágora. A praça pública onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. Atos 17, 17 argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus. É interessante que ele ia na sinagoga e os judeus conheciam parte das Escrituras e esperavam o Messias. Foi justamente ali que ele chegava, né, e falava, esse já chegou, já se cumpriu, é dele que foi falado aí. Então ele aproveitava o ambiente ali
né, para pregar o evangelho, tá certo? Na praça, e olha ali, gregos devotos que estavam ali e judeus também. Agora, na praça, todos os dias, o texto diz, de Atos 17, 17, com os que se encontravam ali, a persistência. Se alguém perguntar, mas onde já se viu pregar em praça pública? Está aí, não é um texto bíblico que defende o evangelismo nas praças, tá certo? Pode ser assim, não é mesmo? Agora, veja bem, o que eu trouxe sobre isto? Na Grécia Antiga, é bom que entendamos, a Ágora era a principal praça pública e o coração da vida social, política, econômica e cultural de Atenas. Mais do que um simples mercado, é um local de encontro onde os cidadãos debatiam leis, realizavam assembleias, faziam negócios e discutiam novas ideias filosóficas. Com certeza aqui não tinha ninguém CLT, né? Porque acho que eles acordavam e falavam, vamos lá para a Ágora, vamos ver se tem alguma novidade, vamos fazer ideias. Exatamente. E olha o segundo parágrafo aí, ali dialogava diariamente com gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade. Atos 17, 21 é o texto que está aí. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou ouvir a última novidade. Então é nesse ambiente, os irmãos devem entender, que chega aí o apóstolo Paulo anunciando o evangelho, as boas novas. E eu trouxe um adendo sobre isto, sobre essa questão de Atos 17, 21, por estarem sempre em busca da última novidade, as ideias eram tratadas como mero exercícios mentais, sem compromisso real com a transformação de vida ou a verdade divina. Devido a esta curiosidade que eles tinham, houve a abertura para ouvir Paulo. Essa mesma característica fez com que os filósofos epicureus e estoicos levassem Paulo ao Areópago. Eles queriam saber qual era a nova doutrina que aquele estrangeiro estava anunciando. Nós vamos ver isso mais adiante. Então eles se interessavam, porque era novidade. Convidaram ele, foram até o Areópago, Vamos ouvir com mais atenção essa nova filosofia que ele está apresentando. E olha aí o último parágrafo. Este movimento revela que o evangelho não se restringe aos espaços religiosos, mas deve alcançar o coração da sociedade. Evangelismo pelas praças, pelas ruas, é mandamento bíblico. Ide, E muitas igrejas não fazem. Está aí, então, em todos os lugares deve-se anunciar o evangelho. E depois desse último parágrafo, texto bíblico principal que ordena a pregação, eu trouxe aqui, em qualquer lugar e a todas as pessoas, é conhecido como o Ide de Jesus, registrado em Marcos 16, 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo. Não está dizendo que é só na igreja ou só na sinagoga. E pregai o evangelho a toda a criatura. Portanto, está aí esse contexto em que Paulo chega aí na praça e começa a pregar agora e vai melhorar esse assunto aqui. Com certeza vai. Veja que nós anteriormente falamos a respeito de Paulo pregar na sinagoga. Agora ele está pregando na praça, na Ágora. E o que é interessante, se você lendo o texto, você vai prestar atenção no teor da mensagem. Ou seja, Paulo, em nenhum momento, indistintamente do lugar onde ele estava, ele alterou a mensagem. Porque tem pregadores que alteram a mensagem de acordo com o ambiente onde ele está pregando. E alterar a mensagem, eu estou falando exatamente daquilo que diz respeito aos pontos cruciais de uma mensagem cristã bíblica, Porque tem obreiros que em algum momento ele chega no lugar e fica com bajulação, ao invés de chamar as pessoas ao arrependimento. Veja que jamais Paulo alterou o conteúdo da sua mensagem para agradar os seus ouvintes. Do contrário, ele utilizou sempre uma linguagem compreensível. Aí sim, nesse aspecto ele pregava de acordo com o auditório, no sentido de compreensão, mas a mensagem era a mesma. E aí ele permaneceu anunciando Jesus Cristo, ele permaneceu anunciando a ressurreição e permaneceu chamando as pessoas ao arrependimento, porque alguém entende que falar a respeito desses temas em algum lugar pode prejudicar a sua agenda,
mas Paulo não tinha essa preocupação. Então, este episódio que nós temos aqui, de Paulo em Atenas, ele estabelece um princípio importante para a missão da igreja. Qual é esse princípio? Está no material de apoio, eu vou ler aqui para ti. Contextualizar significa comunicar a verdade de forma inteligível ao público. É isso aí. Jamais modificar a verdade para torná-la aceitável. Porque o indivíduo chega no lugar, aí tem o fulano de tal dos anzóis que está ali, que é uma autoridade, aí para não agredir aquela autoridade no que diz respeito a chamá-la à responsabilidade segundo o evangelho, o camarada fica ali pondo panos quentes. E Paulo jamais fez isso. Inclusive aí, não é? Quando esteve diante dos sábios no Areópago, ali ele fez o fino, né? Ele disse, olha, vocês estão aqui, estou vendo, né? Isso tudo. E tem até aqui uma imagem ao Deus desconhecido, um altar, não é ao Deus desconhecido, mas esse que vocês não conhecem é exatamente o que eu estou anunciando. E ele aproveitou a deixa e entrou na mensagem. Então ele vai, de forma inteligível, contextualizar, mas vai anunciar a mesma mensagem. Jesus Cristo é o Salvador, não é? Você precisa se arrepender, porque esse Jesus que ressuscitou, este mesmo é que perdoa pecados, que restaura vidas, que promove mudança, e ele contextualizava e aplicava assim. Porém, meus irmãos, a Ágora era a praça de então, onde, conforme o pastor Adovil se explicou aqui, as pessoas se reuniam para conversar sobre tudo. Não é? Mais ou menos como as feiras livres que nós temos hoje, em algumas regiões, em algumas cidades, ainda acontece quando as pessoas vêm para ali com seus produtos para vender, as pessoas se reúnem ali e acaba sendo também um momento de colocar, conforme a gente diz, a fofoca em dia, né? A turma fica sabendo da vida de todo mundo e não pense que lá nessa Ágora não era diferente. Isso onde tem gente é assim mesmo. Não é? A turma ficava tricotando ali a respeito da turma da vida dos outros e tal, e até que Paulo chegou para pregar o evangelho. As ágoras contemporâneas, não é? São as universidades, são as redes sociais, são os ambientes profissionais, os meios de comunicação e ainda todos os lugares onde ideias são debatidas. Olha só que interessante isso. Neste caso, então, a igreja não deve fugir destes espaços, mas ocupá-los com preparo bíblico, com dependência do Espírito Santo e ainda com uma fidelidade absoluta ao Evangelho de Cristo, sem cortar fora, não é? O Evangelho tem que ser exposto, tem que ser apresentado, tem que ser pregado na sua íntegra. E a íntegra do Evangelho é isso aqui. Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo ressuscitado e chamar os ouvintes ao arrependimento. Atenas mostrava, revelava uma grande cultura, também uma idolatria profunda, mas tinha necessidade de boas novas, do Evangelho. Com isso a gente sintetiza aqui o tópico primeiro da lição. Vamos fazer um intervalo rapidamente e já vamos voltar na sequência para continuarmos aqui estudando o tópico segundo, que fala a respeito dos filósofos epicureus e estoicos. Já voltamos. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer para você que a verdadeira teologia é aquela que transforma a vida e impacta ministérios. Aí você me pergunta, como eu alcanço isso, pastor? Você precisa estudar teologia através do CETADB, porque nós temos uma proposta teológica que apresenta solidez naquilo que é a verdadeira teologia ortodoxa e também vamos trabalhar com materiais didáticos de qualidade. Não são arquivos em PDF, são livros físicos que os nossos alunos trazem à sua mão para estarem estudando, fazendo as suas anotações e poderem tirar as suas dúvidas através de um material didático de muita qualidade. Isto sim, impacta vidas, transforma vidas e muda ministérios. E você não pode ficar atrás. Dê um passo adiante e venha estudar teologia através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Os filósofos epicureus e estoicos é o
tópico 2 da nossa lição, e nós vamos tratarmos a respeito disso, porque Lucas fez esse destaque e eu acho que não é em vão. Então vamos aqui aprender a respeito dos epicureus e também sobre os estoicos. Vamos lá, pastor Davi. O primeiro slide agora, os epicureus, é o tópico 2, o subponto 1, prazer com finalidade da vida, Atos 17, 18. Veja bem, eu vou ler o primeiro parágrafo somente. Entre os que confrontavam Paulo em Atenas, estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro. Tem aí a data, 340 a 270 a.C. Eles defendiam o prazer como bem supremo, entendido como ausência de dor e sofrimento. Veja bem, no segundo e terceiro parágrafo, eles vão falar a característica desse grupo. Então, não vou ler, mas eu vou trazer aqui. Os epicureus eram seguidores do filósofo grego, já lemos aí, e tem a lista principal das doutrinas. O que eles ensinavam? Materialismo. Acreditavam que o universo é composto apenas por átomos e vazio. Não há uma alma imortal ou vida após a morte. Quando o corpo morre, a consciência cessa. Segundo esta filosofia dos epicureus. Também tinha outra, a ausência de temor aos deuses, um D minúsculo, tá? Embora acreditasse na existência dos deuses, ensinavam que eles habitavam em perfeita paz e não se importavam com os assuntos humanos, não interferindo no destino e não aplicando recompensa ou castigo. Outro ensinamento aí desses epicureus, desses filósofos, E também ensinava a ausência de temor da morte. A famosa máxima epicureia resume: a morte não é nada para nós. Quando existimos, a morte não está. E quando a morte chega, nós já não existimos. A morte é vista como a extinção total. Logo, não há nada a temer, segundo o pensamento filosófico dos epicureus. E também eles se ensinavam o prazer como sumo bem. O prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz, segundo eles. Diferente da crença popular que associa o termo a excessos. Eles não tinham esses excessos, tá certo? O epicurismo define o prazer como a ausência de dor física e a tranquilidade da mente, que tem uma palavra, ataraxia. Então, isso aqui eram os ensinamentos dos filósofos na época, epicureus. E quem chega para combater isto? Justamente o apóstolo Paulo. E veja bem, o último parágrafo, essa visão colidia, entrava em choque frontalmente com o Evangelho, que afirma a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna. E temos aí até um texto, Veja bem, antes a doutrina desses epicureus contrariava o que Paulo estava começando a anunciar ali, ou seja, o Evangelho. Lá em 1 Coríntios 15, 32, ele fala lá, se como homem combatia em Éfeso com as feras, que me aproveita isso? Se os mortos não são ressuscitados, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É o texto. Aí ele está falando sobre a vida eterna. Veja bem, essa afirmação não está no slide, mas eu trouxe aqui uma colocação. Essa afirmação destaca como a falta de esperança na ressurreição anula o propósito do sacrifício de Cristo. Em 1 Coríntios 15, 32, Paulo argumenta que se não houvesse vida após a morte, a fé seria inútil e a vida se resumiria à busca por prazeres imediatos, que é o famoso, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então nós vamos entender esta doutrina chegando até esse grupo de filósofos epicureus, contrastando totalmente com aquilo que eles ensinavam. E vamos ver aí o final que chegou isso aí no próximo slide, vamos ver. E os epicureus estão aqui, tá? Século 21, Exato. Eles estão aí andando pelas ruas de 2 em 2. Em algumas casas eles até são franqueados para entrar, não é? Porque os epicureus negavam a intervenção de Deus na história, eles também rejeitavam o juízo futuro e ainda entendiam que a morte representava o fim definitivo da existência, exatamente como os testemunhas de Jeová ensinam quando vão lá bater na porta da sua casa. Eles estão aí, essas ideias estão aí. Porém, irmãos, o evangelho que Paulo estava anunciando confrontava esse negócio, porque o evangelho proclama um Deus que é pessoal, que criou todas as coisas, que sustenta o universo e que dirige a história, e ainda este mesmo Deus chamará todos os homens a prestar conta
dos seus atos. Olha só, como a mensagem do Evangelho de Paulo confrontava os epicureus que ficaram incomodados, não é, com a pregação de Paulo. Então veja que Paulo não estava aprovando a filosofia dos epicureus, ainda que conhecia, porque ele pregou a mensagem confrontando exatamente porque conhecia o grupo. Paulo não era nenhum ignorante, não é? Já nos referimos a isso aqui em outras lições. Paulo, na verdade, ele está comprovando que, se não existisse a ressurreição, a lógica epicureia faria sentido, não é? Se não existisse a ressurreição. Porém, Cristo ressuscitou, e nesse sentido, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, a vida possui um propósito eterno e o ser humano é responsável, sim, por suas ações diante de Deus. Sobre a nossa perspectiva que é pentecostal, esta passagem de 1 Coríntios 15 e o versículo 32, ela também evidencia que o vazio espiritual não pode ser preenchido pelo prazer e também nem pelo conforto material. Às vezes o indivíduo acha que porque tem posses, ele está tranquilo, e esta verdade, isso também não é reflexo da verdade do Evangelho, não é? Porque tem gente que só tem dinheiro, então somente isso, mais nada, não é isso? Somente o Espírito Santo é que produz verdadeira paz, verdadeira alegria e ainda esperança duradoura. Olha só a aplicação que nós temos aqui. A cultura contemporânea, ou seja, a cultura dos nossos dias, dos dias que nós estamos aqui vivendo, continua reproduzindo muitos princípios do epicurismo. Já me referi aqui a um grupo, não é? Mas poderíamos nos referir ainda a um outro grupo, não é? Que também andam de dois em dois. Normalmente são dois jovens meninos que andam pelas ruas, vestidos de blusa branca e calça preta, sempre identificados, e diz que são a igreja dos últimos dias. Esse grupo também tem essas mesmas ideias de Epicúrio. O consumismo, o culto ao prazer e a busca incessante pelo bem-estar e a ideia de que é preciso, olha só, entre aspas, é preciso aproveitar a vida porque tudo termina na morte. Essa ideia, meus irmãos, é uma furada, mas essa furada reflete exatamente o pensamento dos epicureus. O cristão é chamado a viver com alegria, mas compreendendo a sua esperança que está além desta vida. Nós não estamos aguardando algo apenas nesta vida, mas para a vida eterna, para quando nós fecharmos os nossos olhos na nossa existência aqui na terra, possamos continuar numa vida eterna a que Cristo nos prometeu. E esta vida está fundamentada na ressurreição de Cristo e na promessa que Ele fez, de que estaremos com Ele de eternidade a eternidade. Então veja que os epicureus, que na época tentaram ali atrapalhar Paulo no anúncio das boas novas, eles não foram felizes, porque o próprio texto de Atos 17 mostra que Paulo colheu frutos ali. Agora, ainda e somados, não é, aos epicureus, haviam também os estoicos. Os estoicos eram seguidores de Zenão de Sítio, e esses ensinavam que o homem deveria viver segundo a razão, cultivar a virtude, dominar as paixões e aceitar serenamente a ordem inevitável do universo. Essa é uma definição inicial para o termo, né, estoicos. E no material de apoio nós trouxemos ali um estudo completo a respeito tanto dos epicureus quanto dos estoicos. O estoicismo confunde Deus com o universo e substitui a providência pessoal por um destino impessoal. Porém, o Evangelho nos mostra um Deus com o universo, um Deus, na verdade, transcendente e imanente, distinto da criação, mas presente e atuante nela. Também, o Evangelho nos ensina que a transformação humana não é tão somente, meus irmãos, produto exclusivo da força de vontade de alguém, mas da graça e da ação santificadora do Espírito Santo. Isso aqui falando a respeito dos estoicos. Na sua lição diz que os estoicos também dialogavam com Paulo e os filósofos, esses filósofos estoicos que eram seguidores de Zeno, eles valorizavam a razão, a virtude e também o autocontrole, defendendo que o homem deveria se submeter ao destino e controlar ainda as suas emoções. Essa,
por linhas gerais, a ideia, não é, que os estoicos tinham na sua filosofia. Embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, não é? O meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas eles entendiam Deus como apenas uma força impessoal que permeava todas as coisas. Esta força impessoal também é uma designação, não é, que por muitas vezes os testemunhos de Jeová fazem alusão a respeito da pessoa de Jesus Cristo e ainda relacionam essa mesma impessoalidade com o Espírito Santo, que também são ideias furadas, essa provinda do estoicismo e aquelas que eu já me referi, proveniente do epicurismo. Eram panteístas e fatalistas. Panteístas porque adoravam muitos deuses, não é? Essa visão panteísta tinha esta explicação. Adoravam ou confundiam Deus com o universo. Veja, ainda que era entendido como sábios, né? Quanta ignorância, mas era assim que era. Negavam tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã, motivo pelo qual Paulo já os confrontou também diretamente, porque Paulo estava anunciando a eles a ressurreição de Jesus Cristo. Então agora já não tinha mais como eles reafirmarem na sua argumentação, negando a ressurreição, porque Paulo trazia o testemunho real de um homem que havia ressuscitado dentre os mortos, não é? E aí, com essa confrontação, eles ficaram sem condições de contra-argumentarem ali com Paulo. Veja que eu trouxe no material de apoio uma aplicação a respeito da prática estoica, não é? Muitos pensamentos contemporâneos refletem princípios estoicos ao defenderem que o homem é, primeiro, autossuficiente, ou seja, afirmar que o homem não precisa de mais ninguém, muito menos de Deus, que ele mais ele é 10, não é? E na verdade, nós entendemos que a nossa suficiência vem de Deus. Em nós mesmos não existe suficiência, então nós não somos autossuficientes, ainda que a prática estoica dizia isso, não é? Ou ainda que tudo está determinado por um destino impessoal, ou seja, afirmar que Deus não age na vida e na história das pessoas. Ele age sim, continua agindo, e nós percebemos a sua ação no dia a dia, não é? A fé cristã, porém, ensina que Deus continua governando a história. Ele nunca perdeu o controle da história, ainda que alguns pensam que, por algum motivo, Deus fez o mundo e abandonou o mundo à sua própria sorte, o que também não é verdade, não é? A fé cristã ensina que Deus continua governando a história com sabedoria e com amor, conduzindo seus filhos segundo a sua perfeita vontade. Então a nossa confiança não está na força da razão humana, mas naquilo que Deus provê para cada um de nós. Agora, Paulo vai para o Areópago, não é? E lá no Areópago, vocês vão entender aí como é que ele foi designado, não é? Isso. É o tópico 2, o subponto 3, Paulo levado ao Areópago, o Evangelho diante da cultura. Temos aí os textos, Atos 17, 19 ao 21, tá certo? Agora, veja bem, diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago, local que designava tanto a colina de Marte quanto o conselho de sábios atenienses. Então, nós temos que entender, a princípio, Ágora e Areópago são locais distintos, diferentes, tá? Então, que fique bem claro essa questão aí. O Ágora e o Areópago são lugares totalmente diferentes e representam duas fases distintas na evangelização do apóstolo Paulo em Atenas. Ágora era o mercado popular ou praça pública, e o Areópago era um tribunal e conselho superior que funcionava em uma colina, tá certo? Então são lugares distintos
nós devemos entender isto. Aliás, nós estamos falando em filosofia, pastor Arcos, senhores alunos e professores. E Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz lá: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Ou seja, em alguns momentos, o apóstolo Paulo está realmente se defendendo dessas filosofias e defendendo o povo e orientando o povo a não serem envolvidos, não é, por filosofias vãs. Então é interessante que a gente lê esse texto agora, compreendendo esta viagem do apóstolo Paulo, a gente entende aonde ele estava querendo chegar, defendendo o povo de Deus contra essas filosofias, tá certo? E olha o segundo parágrafo. Alguns o desprezaram, chamando de paroleiro, enquanto outros demonstraram curiosidade diante do ensino estranho, que anunciava Jesus e a ressurreição. Temos aí alguns textos bíblicos, Atos 17, 19, diz lá: e tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? E o verso 20 de Atos 17: pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, portanto queremos saber o que vem a ser isto. E o 21, ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Opa, essa novidade está diferente. Levaram ele para outro local, o Areópago, vamos discutir, vamos ouvir melhor isso aí. Então, o que eu trouxe aqui? Esses versículos retratam o choque cultural. Quando o apóstolo Paulo apresentou evangelhos aos intelectuais atenienses no Areópago, a reação dividida ilustra dois tipos de resistência: a mensagem da cruz, orgulho intelectual e a busca por novidades. E o que está dizendo este paroleiro? O termo paroleiro, na língua original grego, espermólogos, referia-se a um pássaro que ciscava sementes. Foi usado de forma pejorativa pelos filósofos epicureus e estoicos para ridicularizar Paulo, chamando-o de um tagarela. Esse falador aí que apenas repetia fragmentos de ideias sem sentidos. Veja bem, eles gostavam de uma coisa muito complicada, porque o evangelho é simples. Jesus veio, morreu e ressuscitou por nós. É muito simples, esse negócio aí está errado, não estamos aceitando esse tipo de coisa. E também falaram aí de ensino estranho, não é? Ensino estranho. Atenas era o berço da filosofia e valorizava o debate constante. Eles queriam ouvir o ensino estranho, não para a salvação, mas para satisfazer a curiosidade intelectual. Olha bem aonde Paulo foi debater. Aliás, Paulo conhecia, porque ele nasceu numa região onde existia influência já de filósofos, né? Ele já nasceu lá em Tarso, existia uma influência grande de filósofos na época, por isso que ele consegue esse debate, ele consegue debater à altura, porque conhecia, sim, esses ensinamentos, tá certo? Olha o último parágrafo. Esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho. Estar preparado. Pastor Hércules, senhores professores e alunos, eu não vejo outra maneira de estar preparado a não ser através da escola bíblica dominical, de um estudo sistemático da palavra de Deus, de um curso teológico como nós, aí o CETAB, estamos fornecendo a todos que querem. Não, como você vai debater sem estudar? Sem conhecimento. Exato. Né? E é assim, essa frase muito conhecida: quem não senta para aprender não pode ficar em pé para ensinar. E a pessoa não tendo conhecimento, como vai debater com essas filosofias tão antigas, mas como o pastor disse, estão presentes ainda hoje. Então nós temos que ter aí o conhecimento para debater esses ensinos, né? Agora, depois desse último parágrafo que eu li, eu me lembrei de 1 Pedro 3,15, não está na lição, que nos orienta a estarmos sempre preparados para responder com mansidão e respeito a qualquer um que peça a razão da nossa esperança, tá certo? Aí, 1 3,15.
eu escrevi ainda aqui, assim como o apóstolo Paulo no Areópago, Atos 17, somos chamados a compreender a cultura, a filosofia, a linguagem do nosso tempo. Isso nos permite dialogar de forma relevante com os críticos, sem abrir mão da mensagem central da cruz. Eu estou vendo aqui nas entrelinhas homens e mulheres preparados para responder às heresias que estão surgindo nos últimos dias, não é, da igreja sobre a terra. Temos que nos preparar, principalmente através da escola bíblica dominical. A igreja, ela deve estar preparada, precisa estar preparada para apresentar a fé Aleluia. diante de pessoas que sejam intelectuais, diante de autoridades e mesmo diante de formadores de opinião. Então, no material de apoio, eu deixei escrito assim, ó, unção espiritual não dispensa estudo. O preparo acadêmico Aleluia. não substitui a dependência do Espírito Santo. Então, é equilíbrio. Por isso, a epístola de Pedro 3,18, né, segunda epístola, diz, antes crescei na graça e no conhecimento. É necessário que haja equilíbrio. Precisamos ter graça, precisamos ter equilíbrio. Não desprezando os demais apóstolos, aqueles primeiros que andaram com Jesus, mas acredito que aqueles homens, na sua maioria pescadores, não teriam condições de fazer um debate à altura, assim como Paulo fez aqui no Areópago. Porque Paulo era um indivíduo estudado, ele era um fariseu, um indivíduo preparado e conhecedor, com profundidade. Tanto que ele acaba utilizando as próprias argumentações dos seus oponentes ali no Areópago e utilizando a sua cultura, utilizando a sua crença para expor as verdades do Evangelho. Isso com bastante sabedoria. Ele foi levado para o Areópago logo depois de, na praça, na ágora, ele passar a apresentar uma mensagem diferente daquelas que o pessoal estava acostumado a ouvir. Então levaram ele para o Areópago para ouvi-lo ali, a sua apresentação. E chegando lá, ele não foi ali para apresentar mais uma teoria entre tantas que existia naqueles dias. A sua mensagem, a mensagem que Paulo pregou, aquilo que ele ensinou ali, o seu discurso, né, diante dos sábios que ali estavam, era uma mensagem que exigia uma decisão, uma postura, uma tomada de decisão. Essa é a questão. E ele anunciou fatos históricos. Quando você lê o texto aí de Atos 17, você vai verificar isso. Quais fatos ele anunciou? Deus criou o mundo. Deus criou o mundo. Cristo ressuscitou. E aí, por consequência, todos os homens devem se arrepender. Porque se o Deus que criou o mundo enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em nosso lugar, então é verdade que existe toda aquela expectativa em torno daquilo que havia sido dito, de que haverá culpabilidade diante de Deus no juízo. E esta culpabilidade ela é removida quando há arrependimento. A igreja que vive em uma sociedade pluralista, onde diferentes filosofias, ideologias e também sistemas de pensamento disputam espaço, esta precisa estar pronta para, utilizando uma linguagem compreensível diante do seu auditório, não dilua a mensagem, mas continue anunciando o evangelho na sua totalidade. A verdade bíblica, ela permanece inalterável, ainda que o contexto cultural mude. Você vai pregar a verdade bíblica. Para encerrar, meus irmãos, as ágoras e os areópagos dos nossos dias são, e aí eu enumerei, universidades, os meios de comunicação, as redes sociais, os ambientes acadêmicos e profissionais, e como cristãos não podemos nos afastar desses espaços, devemos conquistar esses espaços, sobre aquela ideia, não é, bastante difundida, de que onde há luz, a treva se dissipa, não é? Onde os bons estão, o mal precisa sair. Esta é a realidade que nós temos segundo a Bíblia, não é? E aí buscar a Deus, a unção de Deus, porque o Espírito Santo também nos dá capacitação para tal. Encerrando aqui, irmãos, o tópico segundo, os epicureus e os estoicos
são confrontados pelo evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. No material de apoio, nós temos aí bem detalhado para os irmãos o que é o areópago, o que é o termo paroleiro, também está definido aí para que os irmãos possam, com maior entendimento, estarem estudando o conteúdo proposto nesse tópico segundo da lição. Vamos fazer aqui mais um intervalo rapidinho e vamos voltar na sequência falando sobre o discurso, propriamente o discurso de Paulo no Areópago, que é o tópico 3 da lição. Já voltamos. São 25 países atendidos, mais de 40 mil alunos inscritos e ainda mais de 60 mil alunos formados, mas tem espaço para você. Faça parte da família do CETADB e se inscreva agora mesmo. Porque quem se inscreve através do CETADB para estudar teologia recebe módulos como este e, além destes, todos esses que aqui estão, para poder ter um melhor aprendizado. E com isso você potencializará o seu aprendizado, fazendo com que você tenha as melhores condições para servir bem ao Senhor. Então não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3, meus irmãos, o discurso de Paulo no Areópago é o assunto que nós vamos tratar aqui agora. No material de apoio você tem aí uma definição já no início, né, sobre esse tópico, falando a respeito da providência divina e também a respeito da inscrição que estava lá no Areópago, que era ao Deus desconhecido. Vamos ao conteúdo da lição. Subponto primeiro, pastor Adolfo, a observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. Isso é Atos capítulo 17, o versículo 22 e 23, que nós vamos fazer uso agora. Atos 17, 22. Então Paulo, estando em pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Olha o Paulo nesse discurso. E o 23, porque passando e eu observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, sem o conhecer, é o que vos anuncio. Olha que estratégia, que sabedoria. Inteligente. É a orientação de Deus, um homem realmente usado por Deus. E eu trouxe aqui um adendo sobre isso, interessantíssimo. Em Atos 17, 22 ao 31, que aumenta um pouquinho aqui os versículos, em vez de condenar agressivamente os atenienses pela idolatria, ele usa o altar ao Deus desconhecido para introduzir o Criador. Tem muitas pessoas que, infelizmente, sem orientação, atacam a idolatria. E às vezes por não conhecer a Bíblia também, né? Porque não conhece, não tem argumentação, aí agridem, né? Não nem atacam, agridem aos seus ouvintes, e o que já cria por si uma barreira para anunciar o Evangelho. Em vez de ganhar a pessoa, acaba que afastando devido à maneira de chegar. Então devemos aprender aqui com o apóstolo Paulo como que ele falou ali diante deste povo. Inteligentemente abordou, né? Exatamente. Então, para introduzir o Criador, valendo-se da revelação geral e da poesia pagã como pontes para o Evangelho. Interessante que, a dado momento, ele usou até poetas, né, da época. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Agora, por que extremamente religiosos? Veja bem que, dado importante que eu trouxe aqui, os atenienses eram extremamente religiosos e temiam esquecer de cultuar alguma divindade, algum Deus, o que os levou a erguer um altar a um Deus desconhecido, para garantir a proteção de todos os lados. Paulo valida a busca deles, mas corrige o objeto da adoração. Ou será que nós esquecemos de alguém? Então vamos erguer aqui Deus desconhecido. Um altar ao Se Deus. porventura nós não conhecemos, ele não vai se sentir ofendido, né? Exatamente. Então eles queriam estarem protegidos aí de todos os lados, né, devido à quantidade de deuses. Agora, ele destrói, o apóstolo Paulo, o panteísmo estoico e o materialismo epicurista,
ao afirmar que Deus é o Criador transcendente que governa todo o universo e não habita em templos feito por mãos humanas. O que era o panteísmo estoico? Isso nós aprendemos aí nos livros do Cetadbe. O panteísmo, eles ensinavam que tudo é Deus e Deus é tudo. Uma montanha é Deus, uma árvore é Deus, o rio é Deus, né? Os indígenas têm essa questão de panteísmo. Para ele, todas as coisas são deuses. Aí criaram esses deuses, né? Esse panteão de deuses conhecidos. Pequenos deuses, né? Exatamente. Então, queridos, veja bem, esse discurso destrói o panteísmo estoico e o materialismo epicurista ao afirmar que Deus é transcendente, que governa todo o universo e não fica preso a um altar, tá certo? Feito por mãos humanas. É este que eu estou pregando. E veja bem esse último parágrafo desse slide. O apóstolo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e menciona o altar dedicado ao Deus desconhecido. Em vez de confrontar diretamente a idolatria, e nós já vimos isso até em culto evangelístico ao ar livre. Então temos que tomar muito cuidado, né? Tem várias maneiras de falar as coisas, não é mesmo? Então, em vez de confrontar diretamente a idolatria, utiliza esse elemento cultural como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. Então veja bem a capacidade intelectual de Paulo, preparado para anunciar o Evangelho a todos. Muito bem, então você vai poder acompanhar, meus irmãos, no material de apoio que está ali, um comentário que está, inclusive, destacado: o Evangelho pode utilizar elementos da cultura como ponto de contato, mas nunca como fundamento da verdade. Veja que assim, Paulo ele conhece a cultura grega, a tal ponto que ele cita aspectos da religiosidade do povo. Posteriormente, ele cita, inclusive, no texto de Atos 17, ele cita poetas, frases ditas por poetas da cultura grega, e ainda cita aspectos da religiosidade deles. Porém, toda a argumentação que ele coloca na sua fala, na condução ali do seu diálogo, conduz à revelação bíblica, jamais à confirmação do paganismo. Exatamente. Em nenhum momento ele chegou e falou: não, vocês estão certos em adorar isso tudo aqui. De forma alguma. Ele diz: olha, estou vendo que vocês adoram isso tudo, inclusive o Deus desconhecido. Mas esse que vocês não conhecem, é a respeito dele que eu quero falar. E falou a mensagem, aquela que nós já temos mencionado aqui, sem cortes, não é? Ele falou a mensagem como deveria de fato falar. Conforme a nossa perspectiva, a gente deve observar que a atuação do Espírito Santo na vida de Paulo concedeu a ele discernimento. E, obviamente, ele falou de coisas que ele conhecia, né? Ele falou das coisas que conhecia. Paulo, ele em nenhum momento reagiu impulsivamente diante da idolatria. Ele não chegou para esse povo e falou: não, vocês são idólatras, vão para o inferno. Não. Ainda que alguns crentes tenham esse péssimo hábito, não é? De quando vão falar com alguém que não professa a mesma fé, ele não fez isso. Observe aí. Em nenhum momento falou: vocês estão indo direto para o inferno, a passos largos, porque vocês são todos idólatras. Tem tantos deuses, o pastor Adovils falou no início aqui, de 3 a 30 mil é muito Deus na cidade, né? É mais fácil encontrar um Deus do que um ser humano, um homem ali na cidade. Então era muita coisa de fato. Ele podia ter chegado e falado assim como alguns irmãos chegam e falam: não, vocês vão tudo para o inferno. Nada disso. Ele foi inteligente, falou: olha, a religiosidade de vocês, eu vejo que ela é apurada. Porém, este aqui, que vocês não conhecem, é a respeito dele que eu vou falar. E ele apresentou a salvação em Jesus Cristo. Pastor, veja aqui, só um adendo. Pode? No curso médio nós temos um livro, Evangelismo e E Discipulado, que orienta. Tem esse tipo de orientação, Como essa abordagem, pregar, como fazer exato. essa abordagem. É um dos módulos do curso de teologia do Cetadbe, tanto do curso médio quanto para aqueles que fazem o bacharel livre em teologia, que eu já recomendo para você. E se você não fez seu curso de teologia, faça através do Cetadbe. E se você já fez algum curso, faça novamente através do Cetadbe, porque você vai ter renovação de conhecimento. A igreja contemporânea, ela também vive em uma sociedade marcada por diferentes crenças, filosofias e cosmovisões. Não é? Nós vivemos aqui numa cidade com bastante influência
japonesa, então você tem a influência de religiões asiáticas, além do catolicismo, além de espiritismo, além de outras religiões, e assim muitas das nossas cidades, especialmente aqui no Brasil, não é? Nós estamos inseridos neste contexto e não temos como fugir desse contexto. Agora nós podemos utilizar o exemplo de Paulo, que está nos mostrando, nos ensinando que nós devemos compreender essa cultura em que estamos inseridos para comunicar o Evangelho de maneira que ele possa ser inteligível, que as pessoas ao ouvirem possam captar a ideia, entender a ideia do Evangelho sem adaptar ou relativizar a mensagem, porque às vezes, conforme já disse aqui, se o ouvinte é uma pessoa influente e tal, o camarada chega ali e fica pondo pano quente, e o Evangelho não é isso, não é? A respeito, ou o respeito às pessoas, jamais significa concordância com os seus erros. Eita maravilha! O subponto 2 fala do Deus Criador, que também é sustentador e também é Senhor da história. Na sequência desta mensagem que Paulo está pregando ali no Areópago, ele proclama, ele anuncia um Deus todo-poderoso como Criador do mundo e de todas as coisas que há no mundo. Senhor do céu, Senhor da terra, que não habita em templos que foram feitas por mãos humanas e que muito menos depende de qualquer coisa que o homem possa lhe oferecer. Veja aí o versículo de número 24 e 25, eu vou colocar o óculos aqui para facilitar a leitura, diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Verso 25, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Meu Deus, Paulo matou, conforme diz alguém, matou de pau, não é? Ele apresentou a mensagem sem cortes. Ele afirmou a unidade da raça humana, ele afirmou a soberania divina sobre tempos e também sobre os limites das nações. Ele revelou que o propósito de Deus é que os homens o busquem. Isso ele está falando para aqueles sábios, não é, que estavam ali no Areópago, em Atenas. Ao citar poetas gregos, que está no versículo 29, Paulo mostra que até na cultura pagã há vestígios da verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais. Veja aí, ó, os versículos de número 27, diz assim, ó: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Versículo 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Veja, Paulo faz uma apresentação de um Deus que é todo-poderoso. Ele é o Criador, Ele que sustenta, é Ele quem governa. E sobre este fato dele ser Criador e sustentador, nós deixamos para os irmãos, no material de apoio, algo bastante interessante, porque nesta doutrina que Paulo está anunciando, Deus como Criador e sustentador, ele está confrontando o materialismo epicureu e também o panteísmo estoico, porque ele está dizendo Deus é um só. É o Todo-Poderoso, não são todas as coisas que são deuses. Ele está dizendo do materialismo que os epicureus defendiam, que não, ele, o próprio Deus é que criou tudo e é ele que sustenta tudo pela palavra, pelo seu poder. E a declaração de fé, meus irmãos, esse aqui, ó, declaração de fé das Assembleias de Deus, ela também professa um só Deus, que é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, não é isso? E também reconhece Jesus Cristo em sua ressurreição corporal e também a obra salvadora de Jesus. Então, veja aqui a nossa declaração de fé está em consonância com a Bíblia, que deve ser pregada e anunciada sem mudança alguma. Reconhecer Deus como Criador e sustentador produz humildade, produz gratidão e a adoração que é devida, além da nossa responsabilidade diante de Deus, diante das coisas espirituais. Vida, capacidade, recursos e oportunidades
não são conquistas autônomas, são dádivas que devem ser usadas para a glória divina. Aleluia. Tudo isso acontece pelo plano de Deus, pela vontade de Deus, pela soberania do nosso Deus. Sem Ele, as coisas não acontecem. Na verdade, a Bíblia diz que nada do que foi feito se fez. Deus, Ele não depende em nada de nós. Nós, nós sim é que dependemos do nosso Deus. Nele vivemos e nos movemos e também existimos, porque também somos geração sua. É o que diz o verso 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. De fato, os poetas nesse aspecto acertaram, né? Mas Paulo está afinando o aferidor do povo no sentido de acertarem que nele aqui, que somos também a sua geração, é o próprio Deus. É nele que nós fomos criados. Eu quero então aqui concluir dizendo que o discurso de Paulo continua extremamente atual. Em uma sociedade que frequentemente reduz Deus a conceitos filosóficos, a energias impessoais ou a construções culturais, a igreja precisa proclamar o Senhor como Criador, sustentador e soberano na história. Glória a Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus começa quando reconhecemos a sua absoluta transcendência, a sua providência, bem como a sua revelação, isso tudo na pessoa de Jesus Cristo. Pastor Adalvilson, subponto 3. O último slide desta aula é o tópico 3, o subponto 3, o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo, Atos 17, 30 e 31. Então não perca o foco aí, irmãos. Ele está agora encerrando o discurso no Areópago. Vai fazer o apelo. Exatamente, agora ele está finalizando esse discurso lá. Veja bem, Paulo encerra o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, confirmado pela ressurreição, versículos 30 a 31 de Atos 17, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 23. Trouxe um adendo aqui, Atos 17, 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Trouxe um adendo sobre este versículo, em Atos 17, 30. Paulo conclui seu sermão no Areópago de Atenas, declarando que, embora Deus tenha tolerado o tempo em que as pessoas viviam na ignorância em relação à sua verdade, a chegada de Cristo encerrou essa tolerância. Agora, ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Ou seja, não tinham conhecimento. Através da pregação do Evangelho, agora vocês conhecem, vocês sabem que ele veio para salvar as pessoas e elas devem ir ao arrependimento. Acho que alguns pensaram, Jesus, por que eu fui agora saber disso? Eu conheci uma pessoa que ela devia falar, agora eu conheço a Bíblia, eu estou lascado, porque antes não conhecia. Porque quando se conhece, se tem responsabilidade. Não é? Quando é esclarecido para nós, agora nós somos sabedores daquilo que nós devemos fazer. E olha o versículo 31. Porquanto, nós estamos aí, Atos 17, 31. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo encerrando seu sermão. Em Atos 17, 31, adendo sobre este versículo, Paulo conclui seu sermão, proclamando a justiça de Deus e o juízo vindouro. Ele revela que a ignorância do passado foi superada e convoca a humanidade ao arrependimento, tendo como prova absoluta deste julgamento a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja, agora vocês são sabedores, né? O que vocês devem fazer para serem salvos? Arrepender-se, reconhecer a Jesus como único e suficiente Salvador, e trazendo para os nossos dias, né? Contemporaneizando essa questão da pregação. E temos aí o texto também que os irmãos têm nesse slide, 1 Coríntios 15, do 1 ao 23, que eu trouxe aqui um resumo, né? O contexto
eu escrevi que Paulo escreveu, 1 Coríntios 15, de 1 a 23, para combater uma heresia da igreja de Corinto, que negava a ressurreição dos mortos. Ele afirma o evangelho central: Cristo morreu e ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou. Aleluia. E ele ensina que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa, e que ele é as primícias, ou seja, não é, os primeiros frutos desta nova vida. E veja bem que interessante, ele morreu e ressuscitou. É o cerne da pregação, não é? É o âmago da pregação. Morreu por nós, ressuscitou por nós e vivo está. Tá certo? Olha bem o segundo parágrafo que está aí. A reação é mista. O que aconteceu ali nos ouvintes? Alguns zombam, outros desejam ouvir novamente, e poucos creem. Entre eles, Dionísio e Dâmaris, Dâmaris, né? Isso. Aí no versículo 32 e 34. E eu trouxe aqui, queridos, veja bem, Atos 17, 32, mas quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca desse assunto nós ouviremos outra hora, porque não criam na ressurreição, e falando Jesus ressuscitou. Não, esse assunto aí não nos interessa agora. E o versículo 33 de Atos 17, assim Paulo saiu do meio deles. 34, todavia alguns homens aderiram a ele e creram, dentre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, não é? E com eles outros. Qual é o contexto aqui de Atos 17, 32 a 34? Esses versículos encerram o famoso sermão de Paulo no Areópago em Atenas. Eles mostram a diversidade de reações humanas ao Evangelho, zombaria intelectual de alguns, o adiamento de decisões por outros, e a aceitação genuína, que resultou em conversões históricas. Então eu trouxe aqui um adendo. O episódio marca a colisão do cristianismo com a filosofia grega, resultando em 3 respostas distintas. Zombaria, ao mencionar a ressurreição dos mortos, filósofos epicureus e estoicos rejeitaram a mensagem por considerá-la absurda e contrária à lógica grega. E alguns adiaram o adiamento, outros demonstraram curiosidade educada, mas preferiram deixar o assunto para uma próxima oportunidade, perdendo o senso de urgência. E os outros, deste grupo, fé e compromisso. Um pequeno grupo creu imediatamente. E o texto destaca nomes importantes, como Dionísio, membro do tribunal do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris. Ou seja, quem aceitou a fé, pelo que entendemos aqui, foi um grupo pequeno. Mas o fato é que foi pregado e devemos continuar pregando para a glória de Deus. Nesse slide, irmãos, que é o último subponto aí do estudo, está mencionado o texto de Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, Aleluia. anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. No material de apoio, nós temos um estudo específico a respeito deste versículo, que é o texto áureo da lição. E eu vou recomendar aos irmãos que leiam com atenção, especialmente o comentário que a gente faz sobre esse ponto, não tendo em conta os tempos da ignorância, porque muita gente, por não conhecer a verdade bíblica, erra. Então, se você não quer mais errar, eu convido você a fazer download do material de apoio para entender a respeito disso. A palavra importante aqui é a palavra agnoia, que é ignorância, não é? Esta palavra se origina a partir do termo agnóstico e significa desconhecimento, significa falta de conhecimento ou ainda ignorância espiritual. O dicionário Vine, que é uma das referências que a gente sempre lança a mão para poder estar colocando observações e comentários no material de apoio, ele faz a seguinte observação a respeito do termo agnoia: descreve não mera ausência intelectual de informação, mas desconhecimento espiritual da verdade revelada por Deus. Então, quando o texto diz não leva em conta o tempo da ignorância, está querendo dizer assim, Deus não considerou o fato de que até então vocês não conheciam a verdade revelada de Deus. Aleluia. Paulo não está com isso afirmando que os pagãos,
aquele povo que estava ali sendo seu ouvinte, eles eram inocentes, porque diante de Deus ninguém é inocente. Diante de Deus ninguém é, porque até a natureza, diz a Bíblia, revela a glória de Deus. Então não somos indesculpáveis diante de Deus. Ele também não ensina que Deus aprovava a idolatria deles, de forma alguma. O sentido aqui do texto, do versículo 30 de Atos 17, é completamente outro. Deus permitiu que as nações seguissem os seus próprios caminhos durante determinado período da história, mas isso nunca significou que ele estava aprovando o pecado. E aí a gente continua explicando a respeito do termo, mas eu vou dizer uma coisa aqui para ti. Faça download do material e continue aqui o seu estudo, a sua leitura, porque é bastante informação e eu não quero aqui tomar o resto do tempo, né, da nossa aula com esta questão aqui, não que ela seja menos importante. Na verdade, esse ponto é um dos mais importantes, nós devemos entender, porque muitas vezes as pessoas chegam para pregar e falam assim, olha, aceita Jesus, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele leva em conta sim, porque aqui Paulo está dizendo, ó, Deus considera isso, então ele está dizendo agora para todos que se arrependam, porque se não se arrepender, aí sim, ainda que ele não está dizendo assim, ó, se arrependam, porque se você não se arrepender, você vai para o inferno. Ele não colocou dessa forma. Ele só está chamando as pessoas à responsabilidade que devem ter a respeito daquilo que devem tomar como decisão para a sua vida eterna, não é? O verdadeiro evangelismo, ele nunca termina com informações religiosas apenas. Nunca é assim. O objetivo final da pregação, da exposição bíblica, é sempre conduzir o ouvinte, o pecador, ao arrependimento, à fé em Cristo Jesus e também à transformação que é operada pelo Espírito Santo. Então vamos lá. A igreja dos nossos dias deve tomar como um ponto de partida este modelo apostólico aqui apresentado, deixado por Paulo nesta experiência, neste relato que nós temos em Atos, capítulo de número 17. Devemos sempre utilizar em nossa abordagem evangelística, missionária, não é? Linguagem que seja acessível ao auditório para o qual estamos falando. Eu conheço um indivíduo que ele tem um vocabulário polido, e quando ele chega para pregar para pessoas que não é do mesmo nível cultural que ele tem dificuldade, a mensagem dele normalmente não é bem aceita, porque ele usa um linguajar muito rebuscado, com palavras difíceis, que nem estão no vocabulário das pessoas ali, para quem ele está pregando, e a mensagem dele acaba não sendo compreendida, na verdade ele não comunica bem, esse é o problema, por falta de entendimento que precisa ter esse ajuste, né, na linguagem que seja acessível ao auditório, às pessoas que estão lhe ouvindo. Nós devemos, quando vamos pregar, conhecer a cultura e ainda dialogar com os diferentes públicos, porém, jamais devemos omitir temas essenciais como pecado, arrependimento, ressurreição, juízo e salvação em Cristo. Isso porque o Evangelho continua sendo um chamado de Deus à transformação da vida, não apenas uma proposta de reflexão intelectual para as pessoas. Não é isso? Vamos encerrar aqui então o subponto, ou aliás, o tópico terceiro. Paulo, ele anuncia no Areópago o Deus verdadeiro e chama todos ao arrependimento real. Pastor Adovilson com a conclusão da aula de hoje. Muito bem, o discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com a cultura. Parte da realidade do ouvinte reconhece os sinais de verdade presentes na sociedade e com fidelidade conduz à revelação de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia, sem perder o seu poder de confrontar consciências e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Glória a Deus, meus Aleluia. Irmãos. Olha só, na próxima aula vamos estudar a respeito da suficiência da graça na cidade de Corinto. Será a lição de número 6, mas eu quero dizer para você que faça um perfil na nossa plataforma de cursos online, é gratuito, e utilize esse material, esse recurso
que nós ainda estamos oferecendo aos irmãos gratuitamente. Não pensem vocês que isso não tem custo, que isso não tem preço, porque na verdade tem preço. Nós não estamos cobrando, na verdade, porque há uma demanda de tempo para se organizar o material, para disponibilizar para os irmãos gratuitamente. Há uma demanda de tempo para nós podermos estar aqui gravando essas aulas toda semana, para disponibilizarmos para os irmãos. E os irmãos sabem muito bem, aqueles que já acessam, que não é cobrado nada. Obviamente que, se você deseja nos abençoar, é só você se inscrever e fazer qualquer um dos cursos do CETADB. Você pode, inclusive, se você é um pastor, é um líder, você pode implantar uma turma, um núcleo do curso, né, de teologia do CETADB na sua igreja e promover meios para que os nossos irmãos e irmãs sirvam a Deus, não é, com conhecimento, com profundidade, saiam apenas do superficial, mas consigam mergulhar nas profundezas de Deus que estão na sua palavra. E o CETADB com certeza vai ter essa condição aí com os irmãos. E nós vamos estar aqui à disposição. Você tem aí condição de, lendo o QR Code que está na sua tela, você tem a condição de, esse aqui, ó, você tem a condição de acessar os links, tanto para abertura de núcleo, quanto para início do curso de teologia básico, individualmente à distância na plataforma, quanto para fazer o curso de bacharelado em teologia, também à distância na plataforma, ou ainda nos chamar pelo WhatsApp, que vai estar ali, para falar conosco, para tirar as suas dúvidas, tá joia? Se quiser falar diretamente comigo e trazer aí as suas dúvidas, se algum tema não ficou muito claro para ti, mande a sua dúvida, pode chamar, o WhatsApp é 43 999 60 8886 e nós enviamos a resposta, se não no mesmo dia, já no dia seguinte, mas na proposta de poder ajudar para esclarecer os irmãos, para aqueles que são alunos, que cresçam, para aqueles que são professores, que também tenham melhores condições de, argumentando com a sua classe, promover os meios para que os irmãos também ampliem o seu conhecimento e possam defender a sua fé da melhor forma possível. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seu ministério, que em tudo o nome maravilhoso de Jesus seja exaltado na sua vida e em tudo aquilo que você realizar no Senhor. Muito bem, um forte abraço a todos, que as mãos do Senhor estejam sobre você, sua família e seu ministério. E até a próxima pré-aula, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos.